E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que têm uma tendência de crescimento agora com a queda da Selic. São 5 fundos imobiliários que vão bombar agora que a Selic caiu e provavelmente vai cair mais nos próximos meses. Então se você quer saber quais fundos são esses, fica aqui nesse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se você gostar desse vídeo, deixa o like para me ajudar o canal a crescer cada vez mais. Combinado? Bom, então, a taxa Selic caiu. Você já deve ter ouvido falar aí no mercado que a taxa Selic foi reduzida de 13,75% para 13,25%. Tá? Então, caiu aí 0,5% a taxa Selic. Bom, e a expectativa do mercado até o final desse ano de 2023 é que a Selic esteja em 12%. Então, a expectativa do mercado é que ainda caia mais 1,25% na taxa Selic. Acontecendo isso, né, o que a gente pode esperar dos fundos imobiliários? O que a gente pode esperar do mercado? Bom, a gente pode esperar uma grande migração dos investidores, tá, da renda fixa para a renda variável. Afinal, a renda fixa estava pagando 13,75%. Mas, conforme ela for caindo, os investidores vão começar a migrar para a renda variável. E uma das principais classes da renda variável que vão se beneficiar com isso são os fundos imobiliários. São muito mais seguros e têm uma oscilação muito menor que as ações. Então, a maioria desses investidores que vão sair da renda fixa vão correr para os fundos imobiliários. Então, agora, né, é o melhor momento para estar investindo em fundos imobiliários. Provavelmente nos próximos meses a gente vai ver as cotas dos fundos se valorizando muito, tá? Principalmente os fundos de tijolo. E esses 5 que eu vou te mostrar aqui têm uma grande tendência de valorização aí nas suas cotas nos próximos meses e também até mesmo nos dividendos. Apesar da deflação, a gente pode ver um aumento nos dividendos nesses fundos aqui que eu vou te mostrar, beleza? Bom, então, sem mais delongas aqui, vamos começar com o primeiro fundo, que é o TEP11. O TEP11 ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento de lajes corporativas. Tá? Ele possui aí, atualmente um valor patrimonial por cota de R$ 95,02, 11.333 cotistas e o último rendimento foi de 58 centavos. Ele tem uma taxa de administração de 1,17%. Então, como eu disse, o valor patrimonial dele é de R$ 95,02, mas o valor dele na bolsa atualmente é de R$ 89,00, o que deixa ele com um PVP de 0,94. Então, a gente tem 6% de desconto em relação ao valor patrimonial. Ele tem uma liquidez diária acima de 1 milhão e já valorizou nos últimos 12 meses 37,83%. Olha o tamanho dessa valorização, a gente consegue ver aqui no gráfico. 37,83%. E a tendência é que ele venha a se valorizar ainda mais, porque ele está com o PVP abaixo de 1. Então, significa que ele está sendo negociado na bolsa mais barato. Então, ele tem tendência aí de valorização. Aqui nessa outra tabela, a gente tem os dividendos. O dividend yield atual dos últimos 12 meses foi de 7,25%. E a média nos últimos 5 anos foi de 6,79%. A gente consegue ver no gráfico que ele paga dividendos recorrentes e são rendimentos que oscilam bem pouco. Né? Então, até mesmo vem crescendo se a gente olhar aqui do primeiro em 2019 até que o último em 2023. Então, esse é o primeiro fundo, o TEP11. Tá? O segundo fundo é o VGIR11. Esse aqui ele é um fundo imobiliário do tipo papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele compra títulos de dívida do segmento imobiliário. A taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele possui 192.448 cotistas. Tá? O último rendimento foi de 13 centavos e o valor patrimonial da cota é de R$ 9,65. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 9,78, o que deixa ele com PVP de 1,01. Então esse aqui ele está 1% acima do valor justo. Liquidez diária de 4,4 milhões, então ele tem uma liquidez gigantesca e a valorização nos últimos 12 meses foi de 12,93%, a valorização nas cotas. Mesmo ele sendo um fundo de papel, ele teve uma valorização de quase 13%, a gente consegue ver aqui no gráfico. Mesmo ele sendo um fundo de papel, ele se valorizou aí, aproximadamente um pouquinho mais de 1% ao mês
nos últimos 12 meses. Tá? Aqui a gente tem os dividendos. Dividend yield atual dos últimos 12 meses em 15,34%. Ele pagou mais de 1% ao mês também nos últimos 12 meses. E a média nos últimos 5 anos de 9,9%. Então, vamos fazer uma média de 10% nos últimos 5 anos que ele pagou em dividendo. E a gente consegue ver aqui no gráfico, né, que os dividendos cresceram muito aí nos últimos meses. Agora eu vou te mostrar o terceiro fundo do vídeo, que é o fundo RBRF11. Ele é um fundo imobiliário do tipo FOF. Ele é um fundo de fundos, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários para o seu portfólio, recebe os dividendos e repassa para os seus cotistas. Ele é um fundo bem diversificado, ele tem vários segmentos e vários fundos imobiliários dentro dele. Tá? Então, ele é do segmento aí de FOF, Fundos Imobiliários de Fundos. Taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele tem quase 100 mil cotistas. Ele pagou no último mês 63 centavos por cota e o valor patrimonial desse fundo por cota é de R$ 86,57. Atualmente ele está cotado a R$ 86, o que deixa ele com um PVP de 0,99, então 1% abaixo do valor justo. Liquidez de 2,8 milhões e uma valorização nos últimos 12 meses de 35,28%. A gente consegue ver também aqui no gráfico o crescimento, a valorização das cotas desse fundo. Então, é um fundo que vem se valorizando muito e tem tendência ainda de valorizar mais. Aqui a gente tem o gráfico dos dividendos. Então, nos últimos 12 meses ele pagou 8,72% e nos últimos 5 anos ele pagou 8,70%. Ele está pagando mais ou menos a média histórica dele de dividendos. A gente vê aqui que ele é um fundo que oscila muito pouco também os seus dividendos. Então, esse é o terceiro fundo, o RBRF11. O quarto fundo é o VILG11. O VILG11 ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento logístico e indústria. Ele é de galpões, então aqueles galpões logísticos que a gente vê aí, na entrada de grandes cidades. Tá? E ele é um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos. Por quê? Principalmente por conta da internet. As vendas pela internet estão crescendo muito nos últimos anos e as empresas precisam de alguns lugares para depositar os seus estoques, os seus produtos. E isso é feito através dos galpões logísticos, aqueles galpões que ficam próximos às cidades para facilitar o acesso e o transporte dessas mercadorias. E o VILG11 tem vários dos seus imóveis próximos a grandes centros de distribuição, o que facilita muito, o que deixa ele sendo um fundo muito seguro para quem está buscando investir em fundos de logística. São galpões muito bem avaliados em boas localizações. Então isso é de grande valor e interesse para grandes empresas, tá? Como ele tem também grandes locatários dentro do seu portfólio, dentro dos seus imóveis. Ele é um fundo que tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano, 158.083 cotistas e pagou no último rendimento 70 centavos por cota. Atualmente ele está cotado a R$ 108,99, o que deixa ele com PVP de 0,97, então 3% de desconto em relação ao valor patrimonial. Uma valorização de 25,9% no último ano. Então é uma grande valorização e também tem uma liquidez diária de 2,4 milhões, então um fundo com bastante liquidez na bolsa. No gráfico dos dividendos, nos últimos 12 meses ele pagou 7,52% e nos últimos 5 anos 6,33%. Se a gente olhar aqui os dividendos dele, nos últimos meses aí vem mais ou menos em linha, teve uma queda aqui, mas já voltou ao normal, ele vem pagando bons dividendos. Tá? Próximo e último fundo imobiliário é o VISC11. O VISC11 ele também é um fundo do tipo tijolo, do segmento de shopping. Então, ele é dono de vários shopping centers. Taxa de administração de 1,35% ao ano. Cotistas, 254.104 investidores aí investem nesse fundo. Ele pagou no último mês 85 centavos. E o valor patrimonial por cota é de R$ 115,26. E ele está cotado a R$ 121,30, o que deixa ele com um PVP de 1,05. Então, 5% acima do valor justo. Liquidez diária de 4,6 milhões e uma valorização nos últimos 12 meses de 30,46%. A gente viu que os fundos de tijolo já valorizaram muito, tá? Isso que agora que a Selic vai começar a cair. Então, provavelmente agora com as quedas que vai vir aí da Selic, a primeira que já veio e as outras que vão vir, eles vão valorizar ainda mais. Tá? Então,
esse é um dos melhores momentos para estar investindo em fundos imobiliários. Eu vou reforçar isso aqui. Nos últimos 12 meses ele pagou 7,91% em dividendos e nos últimos 5 anos 6,22%, mas esse fundo aqui ele foi muito impactado por conta da pandemia. Se a gente vê aqui essa parte do gráfico, é aquela parte onde as lojas acabaram ficando fechadas, ele acabou recebendo muito menos e também pagando muito menos dividendos para os seus cotistas. Então ele foi impactado por conta da pandemia, mas note que ele não deixou de pagar dividendos em nenhum mês. Isso é um ponto muito positivo, mesmo com as lojas fechadas, ele conseguiu pagar algum dividendo para os seus cotistas, o que faz aí desse fundo com uma ótima gestão, né? Tem um ótimo administrador por trás desse fundo. Deixa aqui nos comentários qual desses fundos aqui você já investe, qual deles você tem na sua carteira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like para me ajudar e até a próxima.